Dinamarca, o país europeu que detém um PIB de 404 bilhões de dólares, sendo notoriamente conhecida pelo seu passado viking, por ser uma referência mundial em energia eólica, e pelo seu desenvolvimento, sendo uma das nações mais desenvolvidas do mundo. Nesse contexto, a Dinamarca é reconhecida pela sua estabilidade econômica, segurança social e uma economia forte, além de sua população de 5,9 milhões de habitantes, desfrutar de excelentes serviços públicos e do quarto maior IDH do planeta. Porém, ainda que historicamente a Dinamarca tenha investido fortemente no bem-estar humano, nas últimas 2 décadas o país vem adotando uma conduta contra a imigração, criando uma série de barreiras para conter a permanência de imigrantes em seu território. Essa abordagem em relação aos imigrantes vem se tornando um consenso na Dinamarca, sustentada pela classe política do país, tanto que no ano de 2020 a nação reduziu o número de refugiados aceitos para o menor patamar em 3 décadas. E nesse vídeo, vamos entender por que a Dinamarca declarou guerra à imigração, e o que tem motivado o país a se empenhar tanto por essa causa. Nesse sentido, para contextualizar o caso dinamarquês contra os imigrantes e sua repercussão global, é necessário entender como a nação saiu de uma sociedade agrícola para um modelo baseado em serviços sofisticados, bem-estar público e alta prosperidade econômica. Com isso, após a Segunda Guerra Mundial, a Dinamarca, assim como muitos países europeus, enfrentava problemas econômicos e sociais. Para superar a estagnação e a economia dominada pela agricultura, o país apostou na industrialização como motor de desenvolvimento. No entanto, o fato de a Dinamarca ter um processo de industrialização mais lento que outras potências europeias resultou em um crescimento econômico abaixo da média da Europa Ocidental até 1957. Enquanto países como o Reino Unido, Alemanha Ocidental e França estavam em plena industrialização no início dos anos 1950, a Dinamarca ainda tinha a agricultura como base de sua economia, com mais de 60% de suas exportações compostas por produtos agrícolas. Nos anos 60 esse cenário começou a mudar, com a indústria dobrando sua participação na economia e os empregos industriais superando os agrícolas pela primeira vez. De forma gradual, setores emergentes como a manufatura e o processamento de alimentos prosperaram, além do investimento em infraestrutura tecnológica, atrelado à pesquisa e desenvolvimento, que permitiu a ascensão de uma indústria mais moderna, incluindo setores como a eletrônica, engenharia e medicamentos. Como fruto dessa revolução econômica, algumas empresas dinamarquesas ganharam popularidade mundial pela sua eficiência e competência de mercado, podendo citar a Bang & Olufsen no ramo audiovisual e a Maersk Line atuando no transporte marítimo de contêineres. Além disso, a Dinamarca é líder mundial em energia eólica, destacando-se tanto pela produção de energia limpa quanto pela inovação tecnológica no setor. Desde a década de 70, o país investe fortemente em energias renováveis, e atualmente cerca de 50% da eletricidade dinamarquesa vem de fontes eólicas. A geografia favorável, com ventos constantes, junto com políticas de incentivo governamentais, ajudou a consolidar a energia eólica como uma das principais fontes de eletricidade no país, com a empresa dinamarquesa Vestas se destacando mundialmente como a maior fabricante de turbinas eólicas do mundo, responsável por uma grande parcela dos parques eólicos instalados globalmente. Outro ponto que vale mencionar foi como a integração econômica com a Europa foi determinante para os dinamarqueses devido à limitação do mercado interno do país, tanto que foram um dos países fundadores da Associação Europeia de Livre Comércio, a EFTA, a qual potencializou o comércio de bens e mercadorias na Europa em 1951, servindo como ponte para muitos outros projetos voltados para a integração europeia. Posteriormente, em 1973, a Dinamarca aderiu à Comunidade Econômica Europeia, junto de outros países como o Reino Unido e a Irlanda. A principal vantagem do bloco eram suas políticas comerciais compartilhadas, as quais visavam desburocratizar o trânsito de mercadorias entre os países membros, suspendendo grande parte das barreiras comerciais internas de cada estado, incluindo tarifas alfandegárias e restrições quantitativas que limitavam a interação entre os distintos mercados da Europa. Em virtude disso,
O acesso a um vasto mercado como o europeu deu à Dinamarca condições ideais para se desenvolver, com a diversificação de mercado reduzindo a fragilidade econômica do país e abrindo a porta para fluxos maiores de investimentos estrangeiros diretos na economia. Um bom exemplo disso foram os subsídios oferecidos por projetos como a Política Agrícola Comum, criada na década de 60, e que se mantém até os dias atuais, com o órgão oferecendo subsídios e incentivos financeiros para os agricultores na Dinamarca, expandindo tecnologias agrícolas e melhorando a qualidade de seus produtos, fazendo o país estar entre os maiores exportadores agrícolas da Europa. Logo, surge a pergunta de por que a Dinamarca está declarando guerra à imigração. Primeiramente, é importante destacar como a Dinamarca se tornou um país atraente para imigrantes, com uma recuperação econômica notável que quadruplicou seu PIB entre 1980 e 2010. Além disso, o país expandiu uma série de programas sociais que consolidaram seu estado de bem-estar. Esse processo remonta ao início do século XX e é marcado por altos investimentos em políticas públicas, baseadas em princípios como igualdade, solidariedade e justiça social. Entre 1950 e 1970, a Dinamarca combinou esses valores com a expansão e universalização de serviços públicos essenciais, como saúde e educação, além de introduzir seguro-desemprego, aposentadoria e cuidados médicos gratuitos para todos os cidadãos. Embora essa política tenha elevado os gastos públicos para mais de 50% do PIB no final do século XX, superando outros modelos como o da Suécia, o sistema dinamarquês demonstra eficiência ao manter a capacidade de resposta em momentos de crise. Isso se deve, em parte, à cooperação entre governo, empresas e trabalhadores, além de controles fiscais. Um bom exemplo disso é o modelo de Flexicurity, que oferece flexibilidade para empregadores ao permitir contratações e demissões sem grandes obstáculos, enquanto garante aos trabalhadores forte proteção social, como seguro-desemprego e programas de requalificação profissional. Esse mecanismo facilita a transição de trabalhadores para novos cargos e ajuda a economia a se manter resiliente durante crises. Outro ponto central é a elevada carga tributária, que na Dinamarca é uma das mais altas da Europa, chegando a 55,9% da renda pessoal. No entanto, os impostos são progressivos, fazendo com que pessoas com rendas mais altas paguem proporcionalmente mais. Em troca, a população aceita essa alta tributação devido ao retorno em serviços públicos de qualidade, o que gera uma confiança generalizada na eficiência do estado de bem-estar social, especialmente em tempos de crises. Com base no sucesso do bem-estar social vivido na Dinamarca, o país naturalmente se torna atrativo para imigrantes, com uma parte significativa buscando moradia. Na última década, esse cenário atingiu um dos maiores recordes já registrado no país, e desde 2013 mais pessoas estão chegando à Dinamarca do que saindo. Para ilustrar, no ano de 2022, o fluxo migratório da nação foi o maior registrado, com 121 mil imigrantes chegando ao país naquele ano, sendo quase o dobro do total de imigrantes que saíram. Caso essa proporção se torne uma tendência no futuro, é estimado que até 2029 haverá cerca de 725 mil imigrantes em solo dinamarquês. Todavia, esse aumento de estrangeiros vem despertando o ressentimento de que os imigrantes possam afetar negativamente o bem-estar social construído na Dinamarca, muito por conta de que os recém-chegados ao país encontram dificuldades para se adaptar localmente, conseguir um emprego e prosperar economicamente. Tendo isso em mente, os inúmeros refugiados e solicitantes de asilo na Dinamarca recebem acesso aos serviços básicos do país, incluindo habitação, saúde, educação e assistência financeira, antes mesmo de conseguirem um emprego, mas ainda encontram inúmeras barreiras sociais que dificultam a integração social, como falta de reconhecimento profissional, restrições na obtenção de vistos e cidadania, além do fato de que parte dos imigrantes acabam ocupando empregos em setores de baixa remuneração,
como limpeza e construção civil, em um país onde a demanda profissional é baseada em setores que demandam especialização, como tecnologia e engenharia, criando o que muitos consideram como sociedades paralelas. Em consonância com o exposto, esse problema formou um consenso tanto entre partidos de direita quanto de esquerda, algo raro para um país tradicionalmente progressista como a Dinamarca. Ambos os lados concordam na necessidade de prevenir a criação de sociedades paralelas, onde comunidades imigrantes vivem isoladas e com menos integração à sociedade. Essa premissa foi levada adiante nos últimos anos com a imposição de restrições mais rigorosas à imigração, com o país aprovando em 2021 uma lei que poderia permitir que refugiados que chegam à Dinamarca sejam transferidos para centros de asilo em países parceiros, mesmo fora da Europa, proposta muito criticada pela Comissão Europeia na época. Além disso, a nação ainda conta com uma política de repatriamento que nega a possibilidade de renovação de residência temporária para refugiados, caso o país de origem seja considerado seguro para viver, além da política do confisco de bens valiosos de refugiados que ultrapassem 10.000 coroas dinamarquesas, com o intuito de financiar a estadia no país. Sendo assim, essas e outras medidas ajudaram a Dinamarca a reduzir significativamente o número de refugiados aceitos. Para efeitos de comparação, em 2015, cerca de 21.000 refugiados foram aceitos no país, mas em 2020, esse número caiu para apenas 600 refugiados, sendo o menor número em 3 décadas, refletindo o impacto das novas políticas restritivas. No entanto, a nação ainda tem que lidar com os efeitos dessas medidas no que diz respeito à imagem do país no contexto internacional, principalmente em relação à União Europeia, que sustenta uma visão oposta e que tradicionalmente defende uma abordagem mais humanitária e coordenada em relação à crise de refugiados. No dia 14 de maio, o bloco reformou sua política de migração e asilo, visando repartir a responsabilidade pelo tratamento, avaliação e acolhimento dos migrantes de forma mais justa entre os Estados-membros, objetivando amenizar a pressão sobre os países de fronteira. Em oposição a essa política, a Dinamarca vem liderando um grupo de 15 Estados-membros contra a entrada de imigrantes na Europa, tanto que um dia após a União Europeia aprovar o novo pacto sobre migração e asilo, esses países emitiram um apelo conjunto para maiores esforços para externalizar a política de migração e impedir que os migrantes chegassem a fronteiras do bloco europeu, evidenciando a dura oposição da Dinamarca contra os imigrantes, caminhando na contramão da alta cúpula da União Europeia. Portanto, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a Dinamarca não vem medindo esforços para se reerguer economicamente e socialmente, produzindo um dos melhores estados de bem-estar social do planeta. Porém, o receio quanto à entrada de imigrantes no país revela a perspectiva de que os imigrantes possam saturar esse sistema, reduzindo o padrão de vida, mesmo que mais da metade do crescimento da população dinamarquesa nas últimas 3 décadas tenha sido influenciado por estrangeiros. Logo, para resolver esse problema, o país deveria aperfeiçoar suas políticas de integração social, além de concentrar esforços visando um meio-termo com a União Europeia, para que assim a nação continue mantendo a sua prosperidade. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.